Não sei como foi aqui pós-pandemia, mas lá na nossa igreja, quando conseguimos retomar os nossos cultos, né? Imagino que aqui, como lá, vocês tiveram que passar algum tempo sem poder se reunir. E quando os nossos cultos retomaram, houve algumas famílias, umas 4 ou 5 famílias, que não voltaram, que não retornaram para o nosso meio. Eu fui conversar com cada uma delas, e alguns, nem todos, alguns acabaram procurando alguma outra igreja, aproveitaram aquele momento e procuraram, mas alguns declararam para mim que a pandemia os ensinou que eles pudessem agora assistir o culto em casa. Não sei se você viu isso, né? E essas pessoas declararam para mim que não viam diferença entre assistir um culto em casa e vir presencialmente à igreja, né? Inclusive comentaram que talvez o pregador da televisão fosse um pouco mais bem polido do que eu, né? Talvez fosse um pouco mais elegante, né? E que havia vários benefícios, não tem que pegar trânsito, né? Acorda, você nem precisa trocar o pijama, você senta no sofá de casa, tomando um café, alguma coisa, né? Ali assistindo o culto, e disseram para mim que para eles estava bom, que eles tinham visto o futuro, e que para eles o futuro era esse, e que não iriam estar mais retornando à igreja física, mas que iriam agora assistir o culto dessa forma, desse jeito, né? Eles não viam a necessidade de uma igreja física, de uma igreja local, não viram mais a importância disso. Inclusive, eu tenho até um irmão que foi criado no mesmo lar que eu fui, fez o mesmo seminário que eu fiz, ele até terminou o mestrado e eu não concluí o meu, que hoje não frequenta mais a igreja, ele não vai mais na igreja. Ele acorda domingo de manhã, ele pega a Bíblia, não é que ele não acredita mais em Deus, mas ele pega a Bíblia, ele e a esposa fazem uma leitura em casa, e ele também acabou se envolvendo com um grupo aí meio radical. Lá também eventualmente não deu muito certo, e quando eles partiram daquele grupo lá, ele simplesmente também chegou à conclusão de que a igreja física é desnecessária, né? Não é mais tão importante, e ele até o dia de hoje, eu não sei se ele vai de fato voltar algum dia a frequentar alguma igreja, né? Não sei, baseado naquilo que nós vamos estudar, não sei se de fato alguém consegue de fato ser um crente, ser uma pessoa habitada pelo Espírito Santo de Deus, ser um cristão mesmo, e não sentir essa necessidade, não sentir essa vontade, porque nós vamos descobrir aqui que de fato a igreja local, ela tem um papel muito importante na vida de cada crente, né? Que de fato o conduíte pelo qual Deus trabalha no mundo, com certeza absoluta, é a sua igreja, é a sua igreja física, é a sua igreja local. E é importante de estarmos agora começando a nossa conferência missionária, entendendo algumas verdades sobre isso. E conforme eu fui dizendo a cada uma daquelas famílias, eu fui tentar, alguns ouviram a minha instrução, outros, né, simplesmente, olha, pastor Natan, obrigado por alguma coisa que você fez no passado, mas nós vamos continuar com essa postura e até o dia de hoje. Eu não sei se eventualmente vão sentir a vontade de voltar para a igreja local, mas na nossa igreja tem alguns lugares vazios. Quando eu olho a minha congregação hoje, eu sinto falta de algumas pessoas que, ora, famílias inteiras sentavam na congregação, vinham todos os domingos, congregavam com os irmãos, ouviam a pregação da palavra, eram envolvidos, e hoje optaram por simplesmente frequentar alguma igreja virtual, em alguma sala da casa deles, e eles não mais veem a importância e a necessidade de se reunirem, de vir participar, como esse versículo nos ensina, né? Ele é bem claro, ele é bem nítido, e com certeza o Espírito Santo de Deus, quando incluiu esse versículo, sabia que um dia haveria uma pandemia, sabia que algum dia haveria uma internet, sabia que algum dia haveria a possibilidade, não sei, de uma pessoa substituir uma igreja virtual por uma igreja física, mas a palavra de Deus, ela é expressa nessa declaração, ela é nítida, e ela diz, sem dúvida, não deixando
não deixando a nossa congregação, né? Ou não deixando de congregar, como é costume de alguns. A ordem aqui, meus amados, é expressa. Que a palavra de Deus nos ensina, né? Talvez você está falando, pastor Natan, você está vendendo o seu peixe, né? Você é pastor, você é missionário, fundou várias igrejas, você tem que fazer comercial. Mas eu quero apresentar para você algumas verdades bíblicas, né, contundentes, que não podemos ignorar nesse sentido. O primeiro desses, meus amados, é que de fato, uma pessoa que não vem numa igreja local, uma pessoa que não tem essa ligação, que não tem essa participação, ela tem que ignorar outros mandamentos nítidos e expressos para cada crente. Ela tem que ignorar, por exemplo, as ordenanças, né? Da sala da sua casa você não vai fazer uma ceia, né? Não fazem ceia do Senhor. Da sala da sua casa, assistindo o culto no pijama, você não vai fazer um batismo, né? Jesus Cristo disse, né? Devemos ir por todo mundo fazer o quê? Né? Fazer discípulos, pregar, apresentar o Evangelho, e a ordem é nítida, e batizá-los, né? E batizá-los é uma ordem, é uma ordenança da igreja, é uma obrigação, é um dever. Jesus Cristo, dias antes da sua crucificação, celebrou a primeira ceia com seus discípulos e deixou uma ordem que é obrigatória de nós até o dia de hoje. Devemos celebrar a ceia do mesmo jeito que ela foi celebrada por Jesus Cristo aquela primeira vez. Agora, algumas igrejas celebram uma ceia mensalmente, que é o caso da nossa igreja, não sei como é aqui, todo mensal. Algumas igrejas fazem por semestre, algumas igrejas fazem anualmente, uma ou duas vezes por ano. A Bíblia não declara quantas vezes devemos celebrar a ceia, mas não há dúvida que devemos celebrar, e o crente que não é ligado a uma igreja, ele desobedece essa ordenança. Eu conheço igrejas que celebram a ceia do Senhor todo domingo. Tem alguns grupos que celebram, eles acham tão importante essa ordem que eles celebram, fazem uma ceia rápida todos os domingos, né? Então não sei, aonde a Bíblia não fala, eu não vou falar que eu estou certo, eles estão errados, eu não sei. Mas eu só sei que de uma forma constante, nós como crentes e a nossa igreja, ela tem a obrigação de estar obedecendo e cumprindo as ordenanças. Ser uma igreja local, por exemplo, também não se praticam os dons. 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, todos declaram que no momento da conversão, Deus dá a todo crente um dom, não é verdade? Alguns vão ser professores, né? Alguns vão ser pastores, alguns vão ter o dom de hospedagem, não é isso? Aonde uma pessoa não participa de uma igreja, ela então tem que desconsiderar os seus dons, né? A Bíblia compara os nossos dons a partes do corpo, né? O corpo ele não dá muito certo. Se todo mundo for olho, o corpo não anda. Se todo mundo for pé, o corpo anda, mas não olha. Se o corpo for todo ouvido, ele só ouve, mas não olha, ele não anda. Então, a Bíblia compara, para que haja uma congregação saudável e sadia, unida e apta para cumprir tudo aquilo que Deus tem para que uma igreja cumpra. No momento da sua conversão, Deus te concedeu algum dom, algum talento, alguma habilidade em que Ele deseja que você aplique esse dom aqui para o benefício de todos, para o bem de toda a igreja, para o bem de toda a obra. Alguém que assiste uma igreja virtual, a igreja não conhece, nem sabe que está assistindo o culto, o pastor não conhece aquela pessoa, a congregação não conhece aquela pessoa, ela não conhece direito a congregação onde ela diz que participa, onde ela diz que frequenta, e com certeza ela não é apta, ela não tem oportunidades para exercer o dom do qual a Bíblia tanto fala. Seria desnecessário essas ordenanças bíblicas, se a expectativa de Deus para todo crente não fosse que no momento da sua conversão ele colocasse em prática dentro da sua igreja
o exercimento desse dom para o benefício de todos. Sem uma igreja local, não seria necessário as qualificações de pastor e diácono. Tito capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro 5, Atos 6. São todos trechos extensos, declarando as qualidades, as qualificações de um pastor, de um diácono. São desnecessários. Você assiste o culto em casa, é desnecessário o pastor, né? Saber os dons, entender, até exercer o dom de diácono, exercer o dom de pastor, já não se torna mais fator na sua vida. São desnecessários esses trechos, porque você está vivendo num contexto, numa realidade onde esses dons não são utilizados, não são necessários, né? Tanto da Bíblia se torna desnecessário, né? Se torna de fato vazio e nulo, a partir do momento você não entende a importância, a vitalidade, a necessidade da igreja física, da sua igreja, da igreja onde você participa. Os trechos que tratam, por exemplo, de como interagir com o irmão em Cristo, Mateus capítulo 16, capítulo 25, Colossenses 3, são trechos extensivos que nos ensinam como devemos tratar um ao outro, né? Já é um trecho desnecessário da Bíblia, porque o crente que só participa de uma igreja virtualmente, ele nunca interage com outros irmãos em Cristo, ele não tem essa interação, ele não tem esse interagir. Então esses trechos bíblicos se tornam desnecessários. De fato, percebemos que todos esses trechos estão incluídos na palavra de Deus, porque fazem parte daquilo que Deus espera de cada crente. Se Deus está nos ensinando como tratar um ao outro, é porque a expectativa é que nós tenhamos muitas oportunidades de interagir. Hoje passei um café maravilhoso na casa de um irmão em Cristo meu, uma irmã e os seus filhos, e tudo isso faz parte do trabalhar de Deus na nossa vida. Esses momentos são muito importantes. A Bíblia inclui esses ensinamentos, porque Deus percebe que é importante o nosso interagir. Toda vez que você vem para a igreja, querendo ou não, sabendo ou não, nós temos uma interação, um interagir que vem de Deus. Às vezes estamos sendo beneficiados, às vezes beneficiamos os outros, mas tudo isso faz parte do plano de Deus, do trabalhar dele no nosso meio. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vemos Jesus Cristo nos dando uma ordem, né? Ide para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse trecho amanhã, mas nós vemos aqui Jesus Cristo dando uma ordem, né? Percebemos que é uma das últimas palavras, né? Uma das últimas instruções que Jesus Cristo deu antes da sua partida. E nós vemos ali a fundação da primeira igreja. Jesus Cristo, uma das razões pelo qual ele veio à terra, ele deixou isso bem claro, foi para fundar a sua igreja, para iniciar a sua igreja. Até então, Deus tinha trabalhado por meio de uma nação de Israel. Seria até necessário, né, você ir até Jerusalém para participar dos cultos lá, se você fosse de fato se interagir com a nação de Israel, como foi o plano de Deus de trabalhar na humanidade até aquele momento. Mas só vemos que Jesus Cristo, quando foi crucificado, o véu foi rasgado de cima e embaixo, indicando que agora Deus estava trabalhando de uma forma diferente no mundo, e que a forma agora é por meio da sua igreja, a igreja de Cristo, fundada por Ele mesmo, há pouco mais de 2000 anos atrás, e nós somos resultados direto daquilo que Jesus Cristo veio fazer, quando Ele veio aqui na terra, além de morrer na cruz do Calvário, além de derramar o seu sangue na cruz por mim e por você, Ele veio também estabelecer a sua igreja,
conversando um dia com Pedro, né? Brincou um pouco. Pedro, seu nome significa rocha, mas olhando para si, inclusive a Igreja Católica tem uma interpretação errada desse trecho. Até hoje eles acham que é o papado que foi iniciado ali, não é fato. Jesus estava dizendo, o seu nome é rocha, mas falando sobre si mesmo, sobre a minha vinda aqui até a terra, que será estabelecida a minha igreja. Os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados, um grande problema com essas pessoas que desconsideram a sua igreja local, não participam mais, optaram por uma igreja virtual, imaginando que esse seria o futuro, é que eles não entendem o aspecto essencial da nossa participação aqui nessa igreja. O fato é, meus amados, que 50% do tempo que nós chegamos até a igreja é para ouvirmos uma pregação, é para sermos abençoados por uma palavra, sermos abençoados pelo abraço de um irmão, uma palavra, uma oração. Quantas vezes eu cheguei numa igreja no domingo de manhã, desesperado de um abraço, desesperado de alguém que colocasse o braço no meu ombro, percebeu que estava num momento difícil, me deu uma palavra de encorajamento, fez uma oração comigo bem ali no meio da igreja, e que aquilo serviu de Deus, uma grande bênção, e daquele meu amado irmão em Jesus Cristo, uma bênção muito precisada naquele momento. Quantas vezes eu não entrei na igreja e percebi o semblante de um irmão caído, olho inchado, vermelho, ter chorado a noite inteira, e eu não tive o privilégio de dar um abraço naquele irmão, orar com aquele irmão naquele momento, pedir que Deus trouxesse paz e conforto àquela vida. Meus amados, a importância da igreja local, às vezes é para sermos abençoados, e quem só assiste um culto virtual acha que a vida cristã é só absorver, é só receber. Mas o bem da verdade é que é tão importante chegarmos ansiosos para abençoar os outros, ao mesmo tempo que somos abençoados. E o irmão que ignora a sua participação na sua igreja, ele é de fato egoísta. E ele não entende o papel prescrito por Deus na sua vida, de ora ser abençoado e ora abençoar. É todo um aspecto da vida cristã que é ignorada por essas pessoas, que acham que tem o luxo e o direito de abandonar a sua igreja local, onde os seus irmãos em Cristo habitam e trabalham, para praticar um cristianismo egoísta, que não demanda nada, que não pede nada, que não obriga a nada daquele crente. Mas tudo isso, meu amado, ainda não é tão importante quanto, de fato, o que eu acho, talvez seja o aspecto mais importante, a necessidade mais importante da sua igreja física, da sua igreja local. Como nós já vimos aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ali declara, é a última declaração que ele faz, então imagino que é algo que devemos levar em bastante consideração, não que uma declaração de Jesus seja mais importante que outra, mas Jesus, sabendo que em momentos ele vai ser removido da terra, ele vai escolher com cuidado as suas últimas palavras. E a última declaração que ele faz para a humanidade, que ele faz para mim, que ele faz para você, é que devemos ir a Jerusalém, a Judéia, a Samaria, e de fato até os confins da terra, e ali evangelizar, ali falar de Cristo, ali falar daquilo que eles tinham testificado, daquilo que eles tinham visto. Eles tinham a ordem de sair mundo afora testificando de quem Jesus Cristo é. Ele veio para dar vida eterna a todo aquele que quiser, a todo aquele que pedir. Nós vemos aqui em Atos capítulo 1, versículo 8,
que as pessoas ficaram impressionadas com aquilo que Jesus falou. A igreja começou a crescer ali em Jerusalém. A Bíblia diz que algumas coisas maravilhosas acontecem nos próximos meses e anos, que há dias em que milhares de pessoas se convertem. É um momento muito, muito maravilhoso na igreja. Estão compartilhando, as pessoas estão vendendo o que tem, compartilhando com quem não tem. As viúvas estão sendo cuidados, os órfãos estão sendo cuidados. E o que nós percebemos aqui é o nascimento, talvez, da primeira mega igreja, né? A gente está vendo hoje no mundo o surgimento desse bicho, né? Mega igrejas, igrejas muito, muito grandes. E às vezes você tem que se perguntar se não estão fugindo um pouquinho do trabalhar de Deus. Mas enfim, isso acontece. Todo mundo fica muito bem acomodado ali em Jerusalém e parece que esquecem a ordem de Jesus, que foi, né? Sair mundo afora, indo até os confins da terra para pregar o Evangelho. Amada igreja, a nossa obrigação é de estarmos sempre olhando para o horizonte. A igreja está sempre olhando para o horizonte. Está sempre olhando para Cabo Verde, está sempre olhando para a Venezuela, está sempre olhando para a Argentina, está sempre olhando para o interior de São Paulo, está sempre olhando para o Paraná, para o Amazonas. A igreja aqui desobedeceu a ordem de Cristo. Em capítulo 3 a Bíblia fala que veio uma grande perseguição mandada por Deus, porque a igreja não ouviu a ordem de Jesus. Não foram por amor, não foram por obediência. Deus agora manda uma grande perseguição para a igreja de Jerusalém, para que eles saiam mundo afora, né? Porque a nossa obrigação é o nosso dever, e por meio daquela grande perseguição, finalmente a igreja sai mundo afora. A Bíblia diz lá em capítulo 3, é interessante, e começa a cumprir aquilo que Jesus tinha falado 7 anos antes. Levou 7 anos entre o momento em que a igreja em Jerusalém ouviu a ordem de Jesus e executou. E ela não executou a ordem porque quis, ela executou agora porque ela não tinha outra opção. Continuando a história, se você abrir lá em Atos capítulo 13, interessante, Atos capítulo 13, eu não sei se vocês conseguem colocar os primeiros versículos aqui, conseguem? Atos capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia, a gente percebe que isso é 40 anos depois de Jerusalém. Passaram 40 anos. Agora o polo do cristianismo saiu de Jerusalém por causa da perseguição e está em Antioquia, né? E aqui nós vemos o nascimento de missões como nós a cumprimos até o dia de hoje. Esses versículos contêm a base, né? Contém a planta, contém as ordens dadas direto por Deus, da forma que nós devemos cumprir missões, e de fato é a forma que nós usamos até o dia de hoje. É o porquê nós fazemos tudo o que nós fazemos até o presente momento, baseado naquilo que nós aprendemos em Atos capítulo 3, versículo 1. Eu tenho certeza que o seu pastor já deve ter comentado muito, um homem muito missionário, mas vamos ver aqui Atos capítulo 3, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, pode passar, Barnabé e Simão chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaim, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O resto da história vocês conhecem muito bem. Paulo e Barnabé acabam saindo mundo afora. Paulo passa o resto da vida dele fazendo o quê? Fundando igrejas. Fundando igrejas. E é a base de tudo que nós fazemos até o dia de hoje. Agora entenda alguma coisa, amada igreja. Quando você para pensar com cuidado, existe apenas uma entidade em todo o mundo que abre igrejas.
Isso é igrejas como a nossa. Vocês sabem muito bem que a Prefeitura de São Paulo não abre igreja, né? Estamos agora ansiosos para abrir uma próxima igreja, queremos abrir lá perto da última estação de trem, aqui, né? A última que está para abrir, e entendemos que se não comprarmos um terreno logo ali na região, talvez, né? Não se consegue mais daqui a 5, 10 anos, então, impulsionados pelo Espírito Santo, estamos nessa empreitada, até porque sabemos que não é a Prefeitura de São Paulo que vai abrir uma igreja lá se nós não abrirmos, não é? Não é alguma multinacional, não sei, me corrija. Alguém já viu a Coca-Cola abrir uma igreja aqui? Levanta a mão. Pastor, a Coca-Cola está animada para abrir igreja. Não. Alguém já viu aqui a Microsoft interessada em abrir igreja? Né? A Petrobras interessada em abrir igrejas? Alguém já viu aqui? Né? Alguém já viu o governo do estado animado para vir aqui na nossa região abrir igrejas? Ou talvez o nosso governo lá em Brasília? Alguém já viu Brasília interessado em abrir igrejas aqui em São Paulo ou em qualquer outra parte do mundo? Os amados sabem muito bem a resposta dessa pergunta, né, meus amados? A única instituição que abre igrejas, que cumpre o mandado de Deus, que de fato obedece missões como ela deve ser seguida, como ela é nitidamente ensinada, e nós hoje abraçamos essas lições dadas pelo Espírito Santo. A igreja lá em Antioquia, não sabemos se o Espírito Santo veio pessoalmente, como foi exatamente que a igreja entendeu, se foi de alguma voz auditiva, não sabemos, mas uma coisa sabemos, que a igreja entendeu muito bem que o Espírito Santo de Deus pessoalmente veio até a igreja de Antioquia e falou: missões agora é assim, vocês vão levantar pessoas aptas dentro do seu meio. O termo não é usado aqui, mas chamamos essas pessoas de missionários, e essa igreja cumpre bem o seu papel, como nós já vimos, pois ela é ansiosa para participar no trabalhar de Deus, aqui, né, na nossa Jerusalém, nossa Judéia, na nossa Samaria e até os confins da terra, obedecendo a ordem dada pelo Espírito Santo de Deus, lá em Atos capítulo 13, sobre como devemos nos conduzir, sobre como missões será realizado até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que nós aprendemos em tudo isso, meus amados? Que a igreja física, a igreja local, é a parte essencial desta fórmula. Sem a igreja, outras igrejas não são abertas, não são fundadas. A palavra de Deus não é levada até Jerusalém, Judéia, Samaria, não é levada até a cidade de São Paulo, até o interior de São Paulo, ou até outros estados brasileiros, muito menos até os confins da terra. Tudo isso é precavido no interesse e na obediência da igreja local, a igreja física da sua igreja. A pessoa que opta por ficar em casa, no seu pijamas, assistindo um culto virtual, não participa do processo missionário. O Espírito Santo veio para a igreja, mandou a igreja separar pessoas aptas. A igreja orou sobre aquelas pessoas que foram enviadas mundo afora. Esta é a fórmula de Deus para evangelizarmos o mundo, e ela é seguida até o dia de hoje, ela será seguida até a volta de Cristo. E, meus amados, por bem ou por mal, não há plano B, não há um segundo plano para o agir de Deus entre os homens aqui na terra. Tudo começa com a igreja física, a igreja de Deus, essa igreja que é a igreja de Cristo, que é a obediência à ordem de Cristo, dado em Atos capítulo 1, versículo 8, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus mandou. Como mandou? Vá até Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Isto é impossível ausente desse corpo, dessa organização, deste povo, desta igreja, desses membros. Convido a fechar os seus olhos comigo hoje à noite, abaixar sua cabeça, todos os olhos fechados, cabisbaixos. Quantos hoje à noite diriam: Pastor Natan, eu vou fazer uma promessa para o meu Deus, perante o meu Deus? Eu convido todos vocês. Pastor Natan, eu vou fazer uma promessa para Deus hoje à noite, que o meu compromisso, que o meu amor, meu envolvimento na minha igreja será hoje e até o meu último dia primordial na minha vida. Eu quero prometer para Deus, com todas as palavras, com tudo que há no meu coração, que a importância da minha igreja na minha vida será insubstituível. Levantando a sua mão, você está dizendo: Deus, olha para a minha mão e eu prometo que a minha igreja, envolvimento, eu entendo, se você mudar daqui para outro lugar, mas o meu envolvimento na minha igreja local, na minha igreja física, nunca virá em segundo lugar. Eu prometo que eu jamais vou abandonar a minha igreja. Levanta bem alto a sua mão. Deus, conte comigo. Eu jamais vou abandonar, eu jamais vou ignorar, jamais vou deixar a minha igreja, porque eu entendo que é lá que Deus trabalha. Sem a minha igreja, nada do que acontece pode acontecer, porque é por meio da minha igreja que Ele age na minha vida e na vida de todos os outros da minha igreja. Amém, amém, por cada mão levantada. Essa decisão agrada o coração de Deus, porque Cristo veio para fundar essa igreja. Quando nós abandonamos, quando nós a ignoramos, achamos que vamos passar anos fora, que vamos participar de alguma igreja virtual, violamos aquilo que Deus tem para nós. Você está aqui hoje à noite e ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador. Levante a sua mão bem rápido. Precisamos conversar sobre o destino da sua alma. Tem alguém? Levante a sua mão. Não tem problema, ninguém levantou. Chamar o pastor Júnior para vir encerrar o culto do jeito que ele quiser. Se você quiser conversar comigo sobre missões, se você tem alguma dúvida sobre a salvação, estou por aqui. Me procure antes de ir embora. Às vezes num culto assim a pessoa tem medo ou vergonha de demonstrar a sua necessidade, a sua vontade de aceitar Jesus Cristo, mas por favor não vá embora desse lugar hoje, tá? Sem conversar comigo. Isso é de tudo mais importante. Obrigado por todos vocês que levantaram a sua mão, demonstrando o seu compromisso, a paixão que você tem pela sua igreja. Isso agrada a seu Deus. Nunca deixe missões em segundo lugar, né? De sobra, de escanteio. Quando não tem mais o que fazer, quando não tem mais dinheiro, quando não tem mais o que fazer, a gente pensa em missões, que sempre seja algo à frente, na frente dessa igreja. Como isso agrada o nosso Deus. Ó Pai, estamos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Pai, quando vivemos num momento de tanta confusão, tantos crentes confusos, Pai, hoje longe da Tua casa, longe do povo de Deus. É como uma centelha que fica longe da fogueira, Pai. Logo ela se apaga, se esfria. E é de fato impossível termos uma vida cristã plena, e digo ainda, duvido da salvação daquele que acorda domingo de manhã e não congrega e se sente bem com isso. Frio na sua alma. Como é que o Espírito Santo de Deus pode agir e trabalhar numa vida assim, Pai? Então esteja animando sempre o seu povo, entendendo, Pai, que muitas vezes a gente vem na igreja para ser abençoado, mas outras vezes chegamos até a igreja para abençoar algum irmão que precisava daquele abraço, daquela palavra, daquele carinho, entendendo, Pai, que missões não existem, missões não acontecem ausente da sua igreja, Pai. Então possamos entender o valor, a importância que Jesus Cristo coloca até sobre a sua própria igreja. Ele deu a sua vida para fundá-la, Pai. Então que nós possamos valorizar aquilo que Cristo tem como tão importante, tanto carinho, tanto amor que Ele tem. Nós somos a noiva de Cristo.
que nunca esqueçamos do nosso papel. Pois é em nome de Jesus que eu oro por isso. Amém. Temos. Amém, irmãos? Deus nos tem abençoado com a sua palavra, e a palavra é o fundamento que motiva o crente, que anima o crente para a realização da vontade de Deus. Você ouviu a palavra de Deus, ouviu com clareza sobre o desejo do Senhor de que nós estejamos como igreja envolvidos na proclamação do Evangelho, no estabelecimento de novas igrejas, como foi no passado, ali demonstrado com bastante habilidade aqui pelo pastor no livro de Atos. E precisamos orar, irmãos, orar para que o nosso coração seja atraído pelo Senhor, pela sua palavra, para transformarmos este desejo de Deus, essa revelação da palavra de Deus em atitudes da nossa parte. Que Deus use as nossas orações, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos recursos financeiros, a energia que Ele nos tem dado, a saúde, a vida que Ele nos concede, para realizar aquilo que realmente vale a pena, aquilo que vai ficar mesmo depois de nós. Pois a igreja do Senhor é que faz o Evangelho do Senhor avançar para a glória do Senhor. Essa igreja é você que crê em Jesus, sou eu, somos nós. Que Deus nos abençoe e nos auxilie. Que hoje tenha sido só um primeiro chacoalhão e que amanhã, tanto pela manhã quanto à noite, Deus continue nos motivando, nos iluminando o entendimento para colocarmos tudo que estamos ouvindo aqui em termos práticos. Esteja num compromisso de oração. Ore por você, ore para que Deus fale ao seu coração, ore pelos demais irmãos, ore por nós como Igreja Batista em Buias, para que Deus nos use como instrumento para a proclamação do seu nome. Pastor, muito obrigado. Vou pedir que aqueles que puderem se coloquem de pé. Nós vamos encerrar o nosso culto dessa noite com mais uma palavra de oração e convidando a todos para estarem reunidos aqui conosco amanhã pela manhã. Iniciaremos às 9h30 da manhã. Nosso horário permanece inalterado, tanto pela manhã quanto no período da tarde. 9h30 pela manhã e no período da tarde, iniciozinho da noite, pontualmente às 18 horas. Contamos com as suas orações, sua participação. Convide outras pessoas também e traga-os para ouvirem a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus Criador de todas as coisas, Deus que nos fez com propósito, Deus que vem agindo na nossa vida muito antes de nós mesmos termos noção e percebermos isso. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, porque por meio da Tua palavra o Senhor nos fez relembrar o desejo do Senhor, a maneira graciosa com a qual o Senhor nos envolve no Teu projeto de fazer o Teu reino avançar, de fazer Cristo conhecido e adorado até os confins da terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite, sim, de várias maneiras, participar na expansão do Teu reino em lugares onde provavelmente nós nunca iremos colocar os pés. Através das nossas orações, através dos nossos recursos financeiros, através de parcerias com os missionários, homens e mulheres de Deus, que o Senhor tem levantado e enviado aos campos distantes, Deus. Mas nos ajuda a despertar como igreja, para nossa responsabilidade aqui, em Jardim das Imbuias, na cidade de São Paulo, no nosso estado, no lugar onde o Senhor nos plantou, para fazer brilhar a Tua luz, Deus. Nos ilumina, nos dá entendimento, nos dá coragem
disposição, Deus, e fé para agir, mesmo sem ver cada detalhe, mesmo sem saber exatamente o que o Senhor fará, mas crendo no teu desejo revelado na tua palavra, no teu poder, na tua força e na tua presença conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos use, Deus, que tenhamos a alegria de poder encontrar pessoas que estão ouvindo de Jesus, onde nós fomos instrumentos para isso, Deus. Que o Senhor nos dê essa graça. É isso que nós pedimos, Deus, com a alegria e a gratidão por esse início, essa abertura de conferência missionária. Que o Senhor nos dê o descanso que precisamos nessa noite e amanhã nos dê também um pouco mais, Deus, de desafio, convicção e alimento espiritual para a tua honra e glória. É o que pedimos e agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a todos e até amanhã.